Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar estudando os plateumintos. Vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento. Possivelmente, esse é o aspecto biológico mais diversificado e complexo dentro dos plateumintos. Essa sofisticação dessas estruturas é o que garante o sucesso reprodutivo massivo, especialmente nas linhagens parasitárias de interesse médico, farmacológico e veterinário. Então, quais são os pontos que a gente tem que observar? Vamos abordar agora a questão do hermafrodismo, que é a monoicia. Ele é um padrão predominante neste filo, que embora eles possuam ambos os sexos no mesmo indivíduo, a fertilização cruzada ela é regra, o que favorece essa variabilidade genética dentro das populações. Observe a questão da evolução das gônadas femininas. As gônadas, que são esse sistema de reprodutor feminino, ele varia de forma significativa entre as ordens. Ele revela diferentes estratégias de investimento energético no ovo. Observe que a figura A e B, ela apresenta uma condição mais ancestral, que tem esses ovários homocelular, ou seja, são difuso ou compacto. Aqui, o próprio óvulo, ele contém o vitelo, que é o nutriente necessário para o embrião. Já na figura C, ela representa um saldo evolutivo importante, onde há a separação entre os ovários e os vitelários. Nesses animais, o óvulo, ele é montado juntamente com células vitelínicas externas para formar um ovo mais complexo. Observe que nessa figura D, ela exibe uma condição intermediária com os ovários heterocelulares circundados por células vitelínicas. Vamos observar também um ponto, que é a integração com a vida parasitária. Biologicamente, é fascinante a gente observar aqui como essa transição da condição arcofora para neofora, ela permitiu a produção de ovos com cascas mais resistentes e maior reserva energética, que é essencial para resistir a ambientes externos entre hospedeiro. Farmacologicamente, essa complexidade das gônadas torna o sistema reprodutor um alvo terapêutico primário, porque medicamentos que interrompem essa síntese de vitelo ou a formação de casca do ovo são extremamente eficazes para interromper o ciclo de transmissão de helmintoses. Então vamos nos perguntar, como que essa especialização dos vitelários como órgãos independentes, como observado na figura C, contribuiu para o sucesso adaptativo dos neodermata parasita, permitindo a produção de ovos em larga escala sem sobrecarregar o metabolismo do ovário propriamente dito? A resposta está na questão que a separação permite que a linha de produção seja mais eficiente. Enquanto o ovário se dedica exclusivamente à produção de gametas geneticamente viáveis, os vitelários eles funcionam como uma glândula acessória massiva, que fornece nutrição e material para a casca. Isso permite que os parasitas produzam milhares de ovos por dia, algo que seria limitado se fosse no caso de um bezerro que tivesse a ser produzido dentro de cada ovócito. Seria um exemplo. Então, se a gente, hipoteticamente, considerar que a fertilização cruzada exige esse sistema de dutos e glândulas complexas, por que os fármacos que afetam essa coordenação neuromuscular do átrio genital pode ser tão eficaz no controle epidemiológico quanto os fármacos que matam esse verme adulto? Se você observar bem, quando um fármaco ele impede essa cópula ou a postura de óvulos, ao paralisar o átrio ou os ductos, o ciclo de vida do parasita ele é interrompido. Então, clinicamente, o paciente pode continuar com o verme, mas ele deixa de ser um agente disseminador da doença. O controle dessa carga parasitária ambiental, que é vital em políticas de saúde pública para a doença, como no caso da esquistossomose. Nesse slide, vamos observar a questão dessa sofisticada maquinaria reprodutiva, porque ela acompanha o hermafroditismo desse filo e tem a presença de órgãos copuladores complexos, que permite que esses animais realizem a troca de esperma de uma forma mais direcionada, muitas vezes com comportamentos de corte elaborado. Vamos observar aí a anatomia desse aparelho masculino. Observe essa presença de testículos, o que está sinalizado como T, produz espermatozoides armazenados temporariamente nessa vesícula seminal, que está sinalizada como VS, o pênis, que está sinalizado como P, e o estilete penial, que é esse ES, é um órgão injetor que introduz o esperma no parceiro através do gonóporo, que está sinalizado nessa imagem como G. Essas glândulas acessórias, como as glândulas prostáticas, GP, ela produz fluidos que aumentam essa viabilidade do esperma. Agora, analisando a anatomia do aparelho feminino e a recepção. A vagina, que está sinalizado aí, se vocês procurarem na letrinha aqui, ó, VA, e essa bursa copulatrix, que está como BC, elas são estruturas fundamentais para a recepção e armazenamento desse esperma recebido. Após a fecundação, os ovos, eles recebem esse vitelo dos vitelários, que está sinalizado aí como VI, através desse ducto ovovitelínico, que está seguindo o caminho aí, ó, OD. Logo em seguida, a gente vê as glândulas da casca, que está como GLC. Ele fornece todo esse material proteico final para encapsular o ovo antes da postura ou desenvolvimento no útero, que está sinalizado como U. Então, essa integração e especialização, notem a proximidade do sistema reprodutor com o sistema digestório. E como essa faringe, plicatus, que está como FP, e o intestino, que está sinalizado como I, ele demonstra como esse parênquima, ele organiza esses órgãos em um espaço
reduzido. Na fotografia C, é possível a gente observar a densidade tecidual do aparelho copulador. Ele ressalta essa importância metabólica para o animal. Então vamos analisar aí essa figura D e a gente vai discutir como a posição relativa da bursa copulatrix, que é a BC, e o pênis favorece essa fertilização cruzada simultânea. E quais são as vantagens adaptativas dessa estratégia para animais com baixa densidade populacional? Se vocês observar bem aqui, ó, essa disposição pareada, ela permite que dois indivíduos se acoplem e troquem espermas ao mesmo tempo, que é a reciprocidade. Em ambientes onde encontrar um parceiro é difícil, o hermafroditismo com fertilização cruzada, ele garante que cada encontro resulte em dois indivíduos fertilizados, dobrando o sucesso reprodutivo da população. Agora, sobre o ponto de vista farmacológico, se a gente considerar que o útero, que está sinalizado como U, e o ducto ovovitelínico, o D, são revestidos por esse epitélio secretor ativo, como a interrupção dessa função das glândulas da casca, GLC, comprometeria a sobrevivência do embrião fora do hospedeiro. Sem essa secreção das glândulas da casca, o ovo ele não recebe a sua proteção externa esclerotizada. Isso torna o embrião vulnerável à dessecação e variações de pH e ataques microbianos no meio ambiente, interrompendo o ciclo biológico do parasita antes mesmo que ele possa infectar um novo hospedeiro. Então vamos observar que a organização hermafrodita ela atinge níveis de especialização. Essa disposição dos testículos, ovários e glândulas anexas, ela é tão específica que ela serve como assinatura para a identificação taxonômica das ordens. Por exemplo, vamos à primeira questão, que é a variação na disposição das gônadas. Observe na figura A que a gente tem macrostomida, que ela apresenta uma organização simplificada, com testículos e ovários bem definidos e um estilete prominente na região posterior. Já na figura B e C, note que a complexidade das glândulas, no caso aí principalmente da B, as vesículas prostáticas, que está sinalizado como VP, e as seminais, VS, ela ocupam grande parte da região posterior, que indica um alto investimento em fluidos seminais. Já na figura F, nesses animais epibiontes, a anatomia ela é adaptada para a vida fixada. Observe que o disco adesivo DA na base e a presença de testículos anteriores, TA, e posteriores, TB, flanqueando o sistema digestório. Observe também a questão do órgãos copuladores especializado. O detalhe que é mostrado em D e G, onde mostra o órgão copulador masculino, que está sinalizado como OCM, ou cirro, que está sinalizado como CR, essa estrutura ela pode ser endurecida ou esclerotizada para garantir a penetração e a transferência eficiente de esperma para a bursa do parceiro. Biologicamente, observe essa relação entre a posição do gonóporo, que está sinalizado como G, e a abertura da vagina, VA, ou bursa, sinalizado como BU. Essa precisão anatômica, ela evita a hibridização entre espécies próximas e essa diversidade do aparelho reprodutor em grupos como os Rabidocoela correlaciona-se com comportamentos de duelo de pênis. O que significa? Que a inseminação traumática que acontece em algumas espécies, onde o estilete penial ele perfura o parênquima do parceiro para injetar o material reprodutor. Essa produção de vitelo e a maturação de ovos em sistemas complexos como acontece aí na figura F depende de um metabolismo energético intenso. Então, fármacos que interferem no metabolismo mitocondrial do sistema reprodutor, ele paralisa a produção de ovos. É uma estratégia fundamental para reduzir a carga parasitária ambiental no controle de zoonoses. Então vamos lá, se a gente comparar o A com o F, como que a transição de testículos compactos e simples para testículos múltiplos, que são esses anteriores e posteriores, pode ser interpretada como uma adaptação para aumentar a taxa de fertilização em diferentes ambientes? A resposta está que testículos múltiplos, eles permitem uma produção e armazenamento de esperma mais distribuídas, facilita essa cópula frequente e em grupos epibiontes com alta densidade populacional, a capacidade de realizar fertilizações rápidas e repetitivas é uma vantagem adaptativa para maximizar a progênie. Farmacologicamente observando e falando, a figura B e E, as glândulas de casca, que é a GLC, e os vitelários VI, por que essas estruturas são alvo estratégico para o desenvolvimento de fármacos que visam interromper o ciclo de transmissão de reumitoses? A resposta está que sem a contribuição dos vitelários, que é a nutrição, e as glândulas de casca, que é a proteção, o ovo formado ele é inviável ou faz existir ambiente externo. Bloquear essas vias glandulares, ela resulta em ovos estéreis, que impede que novas gerações de larvas se desenvolvam e infectem novos hospedeiros. Gente, até a próxima aula e eu vou deixar alguns livros aqui.